Esteja sentado. Abram nossas Bíblias, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Uma palavra bastante conhecida. Vamos estar lendo esses 3 versículos da palavra do Senhor, que é o 33 ao 36. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Do verso 33 ao 36. Vamos levantar aí o tempo. Serei breve. Todos se encontraram? Quem encontrou só olha aqui para o buraco. A palavra do Senhor nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Estamos em um culto de primazia do Senhor. O interessante é que essa foi o final de tema a qual na sede foi baseado esse tema, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Mas o Senhor colocou no meu coração: quem lhe deu primeiro alguma coisa, ou quem deu algo primeiro a Deus para que possa ser restituído? O interessante é que a palavra do Senhor, a qual já foi lida hoje, nos fala que do princípio Deus criou os céus, a terra, todos os animais, firmamentos, só quanto haja. Mas Deus formou o homem, a mulher, a sua semelhança. Esse casal teve um filho, depois teve outro, Caim e Abel. A palavra nos fala que um era agricultor e o outro cuidava de ovelhas ou de animais. O interessante é ao terminar o tempo, a palavra nos fala que Deus pede a eles uma oferta de sacrifício. E também a palavra vai descrevendo que Caim trouxe uma oferta. Ele não trouxe a primazia, o que Deus pede. Aí nos fala, ele trouxe algo estragado? Não. A visão dele era tudo melhor. Quem é que vai querer comer coisa estragada? Alguém vai querer comer algo estragado? Não vai. Mas Abel trouxe a primícia ou trouxe o melhor, ofereceu primeiro a Deus. E Deus, vendo, recebe a oferta de Abel e rejeita Caim. Caim, a palavra nos fala que ele se entristece. Deus fala:
você sabe disso. Se porventura você tivesse feito bem feito, ou se você tivesse colocado em primeiro lugar para mim, eu teria feito a tua oferta. E muitas vezes nós, seres humanos, não colocamos a primícia ou não entregamos a primícia a Deus. Nós colocamos os nossos bem-estar primeiro. A palavra nos fala, Salmo 139 nos diz que o Senhor, Ele sonda a mim e sonda a ti, Ele nos conhece. Ele conhece o meu falar, o meu agir, até antes de eu levantar, Ele já sabe. Meus pensamentos, Ele já conhece antes. Muitas vezes tentamos dar desculpas, mas como desculpar para Deus algo que nós podemos fazer e não fazemos? Deus pede Abraão. É Abraão, eu vou querer o seu primogênito. Mas por que eu pedi Ismael? Ismael não era filho da promessa. Ismael foi do jeitinho a qual Sara quis fazer com Deus. Deus pede Abraão que oferecesse seu filho Isaque como sacrifício. Primazia. A palavra nos fala que quando Deus fala com ele, na manhã seguinte ele chama o seu filho. Aí muitas vezes nós imaginamos qual será a idade de às vezes imaginamos crianças de 5, 6, 7, 10, 11 anos, a qual tem pouco entendimento. Mas Isaac já era um rapaz. A palavra nos fala: vá lá, Isaac, oferecerá sacrifício lá no monte a qual eu mostrarei. Seguiram por 3 dias. E ao chegar no pé do monte, ele fala: os servos, fica aqui que eu, mais o menino, o meu filho, iremos e voltaremos. Oferecemos sacrifício ao Senhor e voltaremos. A confiança a qual Abraão tinha em Deus. Muitas vezes temos colocado a nossa confiança em Deus, ou temos colocado e tirado, colocado e tirado. O Senhor coloca os teus pés, daqui a pouco eu tiro, e vê que tudo dá certo. Mas a confiança de Abraão foi tamanha que quando ele estava perto de enrolar o seu filho, o anjo do Senhor disse: não. É uma lição de vida para todos. Porque a primazia é o primeiro. João 3,16 nos diz: Deus amou o mundo e o quê? Entregou o seu Filho unigênito para morrer pelos meus e dos seus pecados. Quem deu primeiro a Deus para que seja restituído? Sabemos que Jesus morreu em cruz
primeiro, não foi o último, mas foi o único que morreu pelos meus e os seus pecados. Nenhum morreu em cruz pelos pecados dos outros, mas Jesus morreu, mesmo diante das aflições. Enquanto Jesus estava ali orando, já sabia o que ia acontecer. Ele fala: Pai, aparta-te de mim. Por quê? Esse cálice. Porém, Senhor, seja feita a vontade tua. E qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. O véu se rasgou. Nós temos acesso para falar com Deus. Nós temos autoridade para falar com Deus. A palavra nos fala dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, sacerdotes. Deus, através de Moisés e Arão, coloca eles como sacerdotes para receber ofertas e oferecer sacrifícios a Deus. A palavra nos fala que em determinado momento eles foram oferecer algo que não era para Deus, ou que para eles achavam que era delícia. Porque a palavra nos fala que tirava-se a cinza, colocava lenha nova para o fogo arder continuamente. O fogo não se apagava. Mas a determinado momento a palavra nos fala que eles tentaram fazer algo que não agrada a Deus. O que acontece? Na hora. Não aconteceu, não passou mal, simplesmente a palavra nos fala que Deus mata-nos na hora. E a palavra nos fala que Deus manda para o povo não chorar por eles. Imagine, nós hoje falhamos a todo momento, erramos, pecamos, mas nós temos a liberdade de pedir perdão a Deus diariamente. Nós temos a liberdade de todo momento pedir ao Senhor: Senhor, dá-me força. Senhor, eu não posso, o Senhor pode. Senhor, eu não faço, o Senhor faz. Aonde eu não posso ir, o Senhor vai comigo. É intimidade para Deus. E para ter intimidade, nós temos que colocar aqui em primeiro lugar Deus. Não colocar o homem, mas Deus. Paulo orou 3 vezes. Deus falou não para Paulo: tira esse espinho da minha cara. Deus falou não. Mas a palavra nos fala: não vou tirar. Mas Paulo, a minha graça, somente a minha graça te basta. O que é que está bastante para ti? A graça do Senhor basta para conosco.
para terminar, qual é o versículo que eu sempre digo? O que tenho dado eu, ou o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele fez comigo? O que você tem ofertado ao Senhor? Qual é a primazia que você tem dado ao Senhor? Porque no verso 1 nos diz, Salmo 116, que o Senhor é bom, que Ele ouve a minha voz, Ele inclinou os ouvidos para o meu clamor. A bondade do Senhor para com a minha e a sua vida. E venhamos, a partir de hoje, declarar a nossa primazia ao Senhor. Porque nós não temos nada, não damos nada de meio ao Senhor para Ele retribuir. Pelo contrário, o Senhor tem nos dado sempre. Se o livramento a qual Deus tem te dado diariamente, agradeça. Fôlego de vida, agradeça. Saúde, agradeça. Mesmo doente, também devemos agradecer ao Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Glória a Deus. E as palmas agradecem.